Bom dia, turma! Continuando aí a aula da frente 4, agora o módulo 3, essa aula aqui é mais rapidinha, né? Vamos falar sobre materiais homogêneos e heterogêneos, relembrando lá do primeiro, do nono ano do ensino fundamental, tá? Isso aqui é uma prévia para a gente falar do próximo assunto, que é a análise imediata, que qual são o método que eu vou usar para separar uma mistura, as substâncias contidas dentro de uma mistura. Então, isso aqui eu tenho que saber identificar o material homogêneo e heterogêneo para a gente falar no assunto que é mais, né, que mais cai no Enem e nos vestibulares, tá? Então, materiais homogêneos e heterogêneos, tá? As definições. Então, homogêneo, ele apresenta um aspecto uniforme em toda a sua extensão. Esse aspecto uniforme nós chamamos de fase, né? Apresenta só uma fase. O material homogêneo, eu vou chegar lá, olhar, tem só uma fase. O heterogêneo, então, ele já apresenta multiformas, né? Ele já apresenta, você vai olhar ali, apresenta duas ou mais fases. Eu vejo que tem aspectos, o aspecto não está uniforme, tá? A gente fala que é multiforme, tá? E o que é essa fase? É a porção de um sistema que apresenta as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Então, a fase, a gente fala que é a substância pura, é a parte pura de cada mistura ali, tá? De cada material heterogêneo ali, tá? Então, o sistema, ele pode ser dividido em homogêneo. Então, homogêneo, nós vamos ver que dentro do sistema homogêneo eu posso ter um sistema homogêneo formado por uma substância pura, no caso a água destilada, é uma substância pura, só tem molécula de água, e na hora que eu olho só tem uma fase, né? Ou dentro eu posso ter também uma mistura homogênea. Essa mistura homogênea nós chamamos de solução, que é aquela mistura que eu vou olhar, tem dois ou mais constituintes misturados ali, mas eu não consigo observar fases ali, né? Porções multiformes ali, tá? E o sistema também ele pode ser heterogêneo, no caso, uma mistura heterogênea, que é o mais fácil, né? Água com óleo, né? Água com areia, então dá para eu observar que tem fases ali diferentes, né? Porções diferentes. Ou também uma substância pura, ela pode ser considerada, né, com aspecto uniforme, tá? Ela pode ser considerada com aspecto heterogêneo quando eu tenho, né, uma substância quando ela está mudando de estado de agregação. Então, quando está, por exemplo, quando uma substância está fundindo, né, ela está passando do estado sólido para o líquido, eu tenho ali a fase sólida e a fase líquida. Então, ali eu tenho um sistema heterogêneo, eu tenho uma fase sólida e uma fase líquida, eu consigo perceber. Quando eu coloco gelo, né, água sólida na copo com água, também eu consigo perceber a fase heterogênea. Então, uma substância pura também pode formar um sistema heterogêneo, tá? Ou um material heterogêneo, né? Então, os materiais homogêneos, quais os conceitos que a gente precisa importante falar? O que são líquidos miscíveis? Então, são líquidos que se misturam formando uma solução, né? Eles misturam de uma maneira homogênea, que vai aparecer uma fase só. Então, um exemplo, o álcool hidratado. Esse álcool que a gente está usando aí, 70, né? Para estar fazendo a higienização, né? Para estar evitando a contaminação com o Covid-19, é um álcool hidratado, né? Ou seja, ele tem água e álcool. Só que a gente não consegue observar, é uma mistura homogênea, a gente não consegue observar as fases, né? Então, são dois líquidos miscíveis, tá? Toda mistura de gases é homogênea. Então, o ar atmosférico é uma mistura de vários gases. Oxigênio, argônio, CO2 é o gás carbono, tem vapor de água, né? Tem o nitrogênio, que é o principal, que é o que tem maior quantidade. Então, todas as misturas de gases é uma mistura homogênea. Eu não consigo ver fase, não consigo ver gás. Eu vejo só, né? Que a gente não vê, a gente percebe que tem gases, só que a gente não consegue ver fase. Então, toda mistura de gases é uma mistura homogênea.
A única mistura de sólidos, porque nós vamos ver nos materiais heterogêneos, os sólidos, eles se eu misturar dois ou mais sólidos, sempre vai ser uma mistura heterogênea. Quando que vai ser homogênea? Quando estiver formando as ligas metálicas, né? Porque lá as ligas metálicas ocorre uma ligação metálica interatômica, ou uma ligação metálica. A ligação metálica é interatômica. Tá? Então, quando eles vão fazer uma liga, eles aquecem, fundem os dois metais, juntam eles e eles se ligam, né, de forma metálica, usando a ligação metálica, né, atomicamente. Então, por isso que forma um aspecto só, tá? Então, a gente chama as ligas metálicas de solução sólida. Então, os únicos mistura homogênea de sólidos são as ligas metálicas. Então, eu trouxe aqui algumas ligas, a gente está relembrando o bronze, né? Que é a mistura de cobre mais estanho, o aço, que é o ferro mais carvão, o ouro 18 quilates, que pode ser ouro mais prata ou ouro mais cobre, né? O latão, cobre mais zinco, tá? Então, essas são as misturas homogêneas de sólidos. Nos materiais heterogêneos, alguns conceitos importantes também. Eu tenho os líquidos immiscíveis, ou seja, são líquidos que não se misturam, tá? Então, de não miscíveis, não se misturam. Exemplo, água e óleo, né? Então, o líquido mais denso fica embaixo, o menos denso fica em cima, tá? No caso, toda mistura de sólido é heterogênea. Quantas fases vão ter? Depende do tanto de sólido que eu tiver. Se eu tiver lá açúcar, sal, ferro, areia, então eu vou ter polifase, eu tenho uma mistura de 4 fases, entendeu? Tá? Então, dependendo quais, né, o número de sólidos que eu tenho dentro daquela mistura vai ser o número de fases que ela vai ser. Então, toda mistura de sólidos, com exceção das ligas metálicas, são heterogêneas, né? Igual a gente falou lá no slide passado. O granito, que é uma rocha que os vestibulares gostam de trazer, né? Porque a gente vê aquela rocha lá, aquela pedra, que é muito usada no construção civil, tá? Então, a gente vê pontinhos mesmos lá, né? Então, ele é uma mistura trifásica, porque ele apresenta 3 substâncias, a mica, o quartzo e o feldspalto, tá? Então, aí eu trouxe até aqui, né? Concluindo, então, né? Pra gente finalizar essa aula aí dessa frente 4. Os materiais, então, eles podem ser formados, eles são misturas ou substâncias puras, tá? Formam os materiais que a gente trabalha no dia a dia, que a gente tem contato no cotidiano. As misturas, elas podem ser heterogêneas, aquela que eu já vou bater o olho, já vou olhar, é a mistura heterogênea, que a gente pode chamar suspensão grosseira, tá? As misturas coloidais, lembram lá das dispersões coloidais, os coloides, que eles parecem ser uma mistura homogênea, mas não são. Quando eu ponho no microscópio óptico, eu percebo, né, as porções diferentes. Ou as misturas homogêneas, nós chamamos de soluções, tá? Então, quando é homogêneo, nós chamamos de soluções, viu? As substâncias puras, elas podem ser compostas, formadas por 2 ou mais elementos químicos, ou elementares ou simples, né? Formada por um só tipo de elemento químico, tá?